Isso não é de bom tom. Muita gente pode não estar a gostar de um governador que fala como se fosse um político revolucionário e que entrou aqui, encontrou as coisas assim, o barulho político ficou com fulano, o barulho quer proteger isso, aquilo. Eu acho que mesmo sendo verdade, a maior parte das coisas que ele disse, eu acho que caiu muito mal, pelo menos dentro da classe bancária, um governador do Banco Central falar nos moldes em que o fez. Eu acho que se espera de um governador do Banco Central muito cometimento, que seja muito comedido e que não se exceda em palavras e que não use expressões suscetíveis de mexer com a imagem de outras instituições e sobretudo dos bancos que ele começou a mencionar em público e dos contactos que teve com o presidente Nyusi, que tem com o presidente Chapo. Eu acho que não é correto, do ponto de vista da ética pública, um gestor do Banco Central, que é a instituição que tem que ser muito respeitada e tem que ser vista pela qualidade das decisões que toma e menos pelo discurso do seu próprio timoneiro, que é o governador. Portanto, a mim não me caiu bem. Aliás, não me caiu bem, mas também não me surpreendeu, porque eu já vinha dizendo que temos um governador que é um revolucionário. Ele diz que é um tecnocrata liberal, mas não é verdade. Na nossa maneira de ver, ele é um revolucionário de tipo marxista-leninista, é um combatente contra outras coisas, etc. E eu penso que não fica bem para um país, o seu governador do Banco Central, dar uma conferência de imprensa de gênero comício popular e falar nos termos em que o fez. Vamos entrar então na especialidade. Salomão, uma das questões que o governador do banco fala é da questão da interferência política. Ele diz que ao longo desses 10 anos trabalhou com total liberdade, foi disponibilizado, digamos assim, por parte do presidente Nyusi, e o presidente Nyusi responsabilizou-se por tratar dos políticos, que ele queria, para que ele pudesse se concentrar na questão técnica da supervisão bancária. Que análise faz desse Não, eu acho que isso também não é um discurso correto, sabe? Porque eu tenho conhecimento de que, por várias vezes, comissões relevantes da Assembleia da República solicitaram a presença do governador lá, na Assembleia, para dar determinadas explicações, e ele se recusou a ir. Então, se calhar é isso que ele pensa, que deixou isso com o presidente para gerir. Quer dizer, quando um governador é notificado por uma comissão relevante da Assembleia da República, ele tem que ir. A Assembleia da República é um órgão de soberania. Ele não foi ao longo desses 10 anos, não pôs espaço na Assembleia. Não foi. Os Estados Unidos, que são o santuário do liberalismo econômico. Exato. O governador é frequentemente chamado para o Senado. Exatamente. Aqui em Portugal, também como gostamos de exatamente. Os portugueses. O nosso não ia. Então, se calhar é isso que diz que deixava com o chefe dos políticos resolver, que é o Presidente da República. Então, se o Presidente da República o protegeu para não ir à Assembleia, então também não agiu bem. E eu acho que não é assim. Um governador do Banco Central tem que responder às questões fundamentais relativas ao próprio banco e nos órgãos competentes, relevantes, como a Assembleia da República. Então, eu penso que ele, nesse aspecto de político, exagera um pouco, porque dramatiza uma coisa que não é dramática. E ridiculariza um pouco a classe política. Exato. A classe política é um conjunto de pessoas. Dá a entender que os políticos no nosso país só servem para atrapalhar o trabalho do governador. E eu acho que não é correto. É uma leitura muito equivocada. E não sei se é por ele dizer que ficou 40 anos fora, não sabia como é que o país era. Mas nesses países onde ele vivia, os políticos têm exatamente. O banco é convocado para ir ao Senado, aos órgãos competentes do Legislativo, responder
Incluindo os seus antigos empregadores, a diretora-geral do FMI, responde a essas geografias. Exatamente. Portanto, eu penso que ele exagerou muito nessa parte de expor muito a sua relação com o chefe do Estado, a sua relação, a sua proteção, que ele foi protegido ao longo destes 10 anos. Então, nós podemos concluir que, afinal, fazia muito desmando porque tinha uma garantia de impunidade, uma garantia de proteção por parte do chefe do Estado, o que fica mal. Creio que não era esse o mandato. Acho que não é esse o mandato que lhe deram. O presidente disse a ele diz que o presidente Nhosse diz, trabalha à vontade, não se preocupe muito com os políticos. Trabalha lá, faz o seu trabalho no seu dia a dia, tome as decisões que você achar conveniente tomar. Mas isso não quer dizer que o presidente se encarregue de responder às suas negações, de responder quando é chamado na Assembleia da República. Portanto, eu penso que ainda bem que chegou o fim do mandato do governador do banco. É um governador que, bom, teve algum mérito, encontrou a economia em queda livre na altura, o metical estava em derrapagem, ele conseguiu estabilizar o câmbio durante esses 10 anos e, para além disso, também não fez muito bem, porque de repente não há crédito para as empresas, o crédito tornou-se muito escasso na nossa economia e pronto, não estamos a viver bem do ponto de vista, estamos a viver aquelas medidas draconianas, cortar a inflação, cortar, quer dizer, tudo é cortar.